Eu moro na divisa da Cidade Baixa, ali com o Menino Deus. Eu moro em Canoas, no bairro Mato Grande. Na Gleba. No Belém Velho, Oscar Pereira. Moro no Morro da Cruz, é uma comunidade que fica na região leste da cidade de Porto Alegre. Tu gosta de morar nesse lugar? Sim. Por quê? Porque é um lugar amplo, né? Com facilidade de pegar ônibus. Eu sou todo o meu bairro, todinha, da cabeça aos pés. Eu amo aquele povo, a gente tem um jeito único de ser, assim. Sim, é um lugar muito bom. Tem tudo, né? Perto do centro também. Gosto porque é um lugar calmo, né? E a única coisa que aquela chuva que encheu aqui, né? Me correu de casa. Mas estou de novo na minha casa, né? Quando a gente fala em habitação, o que esse termo é pra ti, assim? O que vem à tua mente? Habitação, tu tem que gostar onde tu mora, eu acho que é quase tudo, porque é a tua casa, né? Onde tu vai passar a maior parte do teu tempo depois do trabalho. Ter satisfação em voltar para lá. Isso é habitação, não importa se é lá no morro, se é aqui no centro, se é em qualquer lugar. Tu tem que sentir prazer e se sentir acolhido por estar lá. Próximo de escola, próximo de comércios, que tu não tenha que se deslocar com passagem. A habitação é tu ter um mínimo do conforto. Habitação é lugar que tu vai crescer junto com o pessoal, né? As paredes e o concreto de uma casa sustentam bem mais que a sua estrutura. Moradia é abrigo, segurança, memória e afeto das pessoas. Quando falta essa base, o trabalho, os estudos e as oportunidades correm o risco de desmoronar. A Constituição de 1988 reconhece essa importância ao garantir, no artigo 6º, o direito à moradia. Com quase 40 anos, essa conquista assegurada ainda não conseguiu levantar os pilares firmes suficiente para todos os brasileiros. Dados mais recentes da Fundação João Pinheiro apontam que o déficit habitacional no Brasil é de 5,9 milhões de moradias. São famílias vivendo adensadas em imóveis improvisados, pagando aluguéis excessivos ou em condições precárias. Se a casa é a estrutura essencial para a vida, qual seria, afinal, o perfil ideal de uma habitação no Brasil de hoje? Uma habitação ideal, ela tem que permitir aos seus moradores que eles exerçam todas as atividades necessárias, né, na moradia, que eles tenham boa ventilação, né, todas as condições do que a gente chama de habitabilidade, né, então não só a ventilação, mas acesso à luz, ao sol, e todas as questões urbanas, né, um adequado serviço de água potável, de esgoto, energia elétrica, de serviços urbanos do tipo transporte, coleta de lixo, que propiciam uma mobilidade adequada, que eles tenham áreas urbanas como praças e parques nas proximidades, porque a gente sabe que inclusive as árvores são a melhor tecnologia que existe para a redução das ilhas de calor e para a filtragem do ar. Então, quem mora perto de áreas verdes, em geral, vai ter uma qualidade de ar melhor. Então, o ideal, em termos de habitação, é uma cidade mais equitária, né, mas que possibilite a sua população condições adequadas de vida em todas as suas áreas, né? E não somente um ou outro bairro que vai atender melhor essas condições. O direito à moradia ele não pode ser isolado dos outros direitos, como o direito à cidade, né? O direito à saúde, o direito à educação. As diferenças de perfil habitacional estão relacionadas à classe social e às vezes à própria raça. Ao longo do século XX, o Brasil passou por esse processo de urbanização e a característica principal do século XX, né, bem genericamente, é que a pobreza no Brasil era muito mais rural. A partir do momento que você tem o processo de urbanização, você transferiu a pobreza do meio rural para o meio urbano. É o grande grupo, né, de pessoas em situação de pobreza ou situação de miséria, ele acaba se concentrando nas áreas urbanas, né, que foram chamadas pelo processo de industrialização. Além do Brasil ele ser desigual, ele é um país que tem muita gente, né? E é um país que tem uma concentração urbana nas grandes cidades. Por que as grandes cidades? Porque as pessoas vêm para as cidades onde elas trabalham e aonde elas têm uma infraestrutura urbana que dê conta. O que vai acontecer a partir da década de 70 é que você vai desenvolver a cidade, só que o desenvolver as cidades economicamente significou que explodiu também a pobreza nas cidades, né?
né? Porque você vai atrair uma quantidade enorme de pessoas. As pessoas, por falta de política habitacional, construíram a casa própria. Na verdade, boa parte dos nossos problemas habitacionais tem relação com a autoconstrução, que é favela, né? A favela basicamente é a autoconstrução. As pessoas não tinham acesso a lotes urbanizados, não tinham acesso a financiamento, etc, etc, etc. Então construíam com as próprias mãos. Não que a autoconstrução em si seja um problema, ela pode até ser um aliado. Também existem formas de você fazer uma política pública e incluir a autoconstrução, né? Então você tem um processo que realmente a pobreza se concentrou nas áreas, nas maiores cidades e evidentemente nas regiões metropolitanas. É por isso que o déficit hoje é muito maior nas regiões metropolitanas do que em cidades do interior. Se continua projetando para a família nuclear básica, ou seja, pai, mãe, 2 filhos, todas as estimativas de população consideram muito esse arranjo familiar, mas os arranjos familiares têm modificado. Esses bairros antigos, já densamente ocupados, a população diminuiu, não necessariamente porque deixou de ocupar os imóveis, mas porque a estrutura familiar mudou. O que isso induz? Que tu tenha um quarto maior e um menor, ou um maior e 2 menores, né, para composição familiar. Então tu vai ter um determinado arranjo que vai funcionar para essa família nuclear básica. Mas não é mais assim necessariamente. Então, como o mercado, a arquitetura, né, a área toda da construção civil deveria se adequar para atender melhor as necessidades da população. O problema que a gente vê também é que há uma produção de edificações voltadas à residência ou habitação muito grande, só que elas estão voltadas talvez para configurações e nichos de mercado que não necessariamente são para aquilo que a população está precisando. Tem uma expansão do capital nas grandes cidades que acaba criando esses empreendimentos sazonais, né? Essa questão dessas plataformas de aluguel temporário ou a especulação mesmo, né? Que é o lucro acima de qualquer coisa, assim, de quanto eu posso ganhar com isso, né? A gente pode dizer genericamente que não haveria nenhuma necessidade de a gente construir nenhuma casa a mais para resolver o déficit habitacional, porque tem casas vazias. O problema é como é que a gente coloca essas casas no mercado. Você teria novamente que ter mecanismos para fazer com que os proprietários colocassem essas casas no mercado. Primeiro que elas não atendem à principal demanda, que seria o déficit habitacional, elas não atendem a essas faixas. Então tu faz uma série de edificações muito pequenas, muito enxutas, com dimensões que não vão ser adequadas para uma moradia de maior tempo, né? Então tu está voltando muita edificação para uma população flutuante, que obviamente, ok, a gente pode ter uma demanda para isso, mas não vai ser a demanda de tudo que está sendo produzido ou de um percentual muito grande que está sendo produzido. Não é que o turismo não seja bom para a cidade, né? Mas ele vai elevar o padrão, né, do aluguel e os preços, né? E aí acaba que tenha que se construir políticas, por exemplo, de aluguel social, e acaba que as pessoas, essa questão de elas poderem comprar a moradia ou poder adquirir a moradia fica muito longe, né, esse ideário, assim. Isso é ruim em termos de vitalidade para a própria cidade. E as pessoas que aí não têm condições de morar próximas às suas áreas de trabalho ou áreas centrais, elas têm que morar cada vez mais longe, o que aumenta tráfego, deslocamentos, né, desgaste das pessoas, que é uma tendência, né, do próprio sistema capitalista no qual a gente vive. Nossa equipe veio aqui no extremo norte de Porto Alegre para conversar com a Jéssica, que mora no bairro Santa Rosa de Lima, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro. Jéssica, como que é a tua rotina aqui morando no bairro? Faz 1 ano e meio, eu acho que eu moro aqui no extremo norte de Porto Alegre, né? Vivi a minha vida inteira na São José, zona leste de Porto Alegre. Moro com meu namorado, o Lucas. Antes, quando eu trabalhava presencial, de forma híbrida e tal, era um grande estresse, né? Foi um impacto bem grande para mim essa questão da distância, de levar 1 hora para chegar no centro. A própria questão dos ônibus, né? Eu estudo à noite, então quando eu tenho que voltar para casa, eu pego um T7, desço na Cis Brasil, né? Que é onde a maioria dos ônibus aqui Zona Norte para, T7, T1, enfim.
E aí acaba dependendo de outro ônibus para vir para casa. E nesse tempo, acaba levando o quê? 1h30, 1h20, às vezes até mais, né, para eu chegar em casa. Então isso é uma coisa que me incomoda, assim, bastante. Claro que depois desse tempo eu já me acostumei um pouco. Eu ainda sinto muita falta, assim, de morar um pouco mais próximo ali do centro. Tô numa fase da minha vida que eu saio bastante, vou bastante em show. E aí, na hora de voltar pra casa, pesa às vezes até na minha decisão. Tipo, hoje com quem que eu vou voltar, né? Hoje vou ter uma carona, hoje vou conseguir voltar com alguma amiga, algo assim. Isso às vezes acaba influenciando de tipo, de eu querer sair, de eu querer fazer alguma coisa mais longe ou mais tarde, né? Segundo dados do último censo do IBGE, o Brasil registra cerca de 11 milhões de habitações vazias. Para cada 100 moradias, 3 estão desocupadas. Esse número também reflete as consequências de um nicho de mercado cada vez mais comum. As plataformas de aluguel temporário aumentam os custos e criam habitações que não se encaixam no perfil majoritário da população, com acomodações para uma hospedagem de curto prazo. Como é complicado você sair olhando, né, caso por caso de 100 mil casas, né, de 100 mil apartamentos. Qual deles pertence a especuladores, qual deles não pertence, assim sucessivamente. Isso é muito difícil de ser feito. Uma forma é através de políticas. Tem, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo. Ou seja, você pode instituir que propriedades e terrenos vazios, à medida que o tempo vai passando e essa propriedade, esse terreno continua vazio, você aumenta a alíquota do IPTU. Ou seja, se a pessoa quer que o imóvel continue vazio, ela tem que pagar mais por manter o imóvel vazio, porque isso é um desperdício de recursos públicos. Ela não tem finalidade social nenhuma. Para lembrar de uma cidade que não é nem um pouco comunista, Amsterdã, você não pode deixar o imóvel vazio. Na legislação urbana, o imóvel vazio ele é sobretaxado, tá certo? E depois de um tempo, esse imóvel pode ser desapropriado pelo Estado, pela prefeitura, se o imóvel permanece vazio sem ter nenhum tipo de uso, certo? E esse uso pode ser alguém morar, alugar ou mesmo colocar no mercado para vender, tá certo? O imóvel não pode ficar vazio. Agora eu estou vendo um outro ângulo, assim, por exemplo, no caso de Montevidéu, né? Que é o outro bairro que eu pesquiso, o Ciudad Vieja. Eu acho que é uma das políticas mais consolidadas em termos de política habitacional, né? Tem cooperativas de autogestão, né? Claro que o poder público ele tem uma forte indução nesse processo através do financiamento, mas o modelo de cooperativas também é um modelo para moradia, principalmente de habitação de interesse social, para essa moradia digna, né? Para o direito à moradia. Habitação de interesse social são normalmente os projetos habitacionais, praticamente via de regra financiados pelo governo federal, né, a maior parte deles, para a população de baixa renda, né? Normalmente a gente se refere à habitação de interesse social, esses projetos que vão prover habitações. Mas o tema é muito mais amplo que isso, porque existem muitas habitações que podem ter precariedades, mas elas podem, a partir de melhorias, né, se tornarem funcionais e atender às necessidades dos seus usuários. Existe uma enorme discussão sobre como é que você define, né, déficit habitacional. Normalmente, quando aparece em divulgações, aparece um número, assim, o déficit habitacional de Porto Alegre é X unidades. Isso, evidentemente, é uma informação importante, mas o déficit, então, tem vários componentes de moradia, que a própria moradia é inadequada, que ela precisaria ser reconstruída. Áreas centrais que já têm infraestrutura e têm edificações antigas vazias, e às vezes essas edificações são de posse do poder público, esses imóveis eles podem ser alienados e utilizados, né, reformados, revitalizados para serem utilizados para habitação. E a gente tem visualizado isso. O programa de arrendamento residencial, há alguns anos atrás, ele propiciou reforma e ocupação de alguns prédios aqui na área central de Porto Alegre e arredores. Inclusive, eu tive uma orientanda que pesquisou no entorno desses prédios, né, a efetiva melhoria da qualidade de vida dessas áreas pelo uso do prédio para habitação social em áreas centrais. E sim, a gente verifica que há uma melhoria, há mais vitalidade na cidade, né? E isso tem sido muito considerado agora como uma possível forma de revitalização e também provisão habitacional.
Do ponto de vista social, assim, o problema não é só em números de déficit habitacional, que eu acho que é as condições como essas pessoas vivem nas cidades, né? E que estão sendo cada vez mais precárias no sentido dos riscos. Uma pessoa que ocupou há 40 anos atrás, ela começa numa barraquinha. À medida que ela vai conseguindo empregos melhores, se estabilizando, a família vai trabalhando, ela melhora a sua própria casa. Por isso a questão das lajes, né, bem famosas nas favelas brasileiras. A pessoa faz uma primeira laje, ela melhora, constrói uma segunda laje, quer dizer, ela vai melhorando a própria habitação. Você não precisa resolver o déficit habitacional só construindo casas. Não passa por um único tipo de política, certo? Ele passa por várias políticas, né, que podem resolver, né, ou ajudar a resolver o problema do déficit habitacional. Quando a gente teve o programa Minha Casa Minha Vida, teve um volume de produção habitacional muito grande. Mas naquele momento, o programa foi muito mais desenhado para que as construtoras assumissem um protagonismo. Então, obviamente, a construtora vai funcionar como ela sabe, né? Então tem que produzir em grande quantidade, vai precisar de grandes áreas, as melhores áreas mais baratas vão estar na periferia, às vezes em áreas verdes, e aí houve uma grande, inclusive, devastação, né, de áreas verdes periféricas por conta desse programa. Então, isso já é um desafio. Como fazer uma produção habitacional que não vá causar N problemas como esse. E o Minha Casa Minha Vida também, por entrar dentro dessa lógica, uma produção em grande quantidade, também ocasionou aquilo que já tinha se verificado no período do BNH, durante a ditadura militar, que não era muito adequado. Colocar um volume muito grande de pessoas, né, fazer empreendimentos habitacionais para muitas pessoas juntas. As pessoas vão acabando sendo jogadas também para esses lugares minúsculos, populares. Está sendo dominada aqui pelo extremo da zona norte desses conjuntos habitacionais. Só que acaba que o bairro, né, a prefeitura, enfim, os serviços acabam não chegando aqui. O bairro aqui tem muitos problemas, né, de estrutura, aqui alaga sempre, aqui falta uma luz, falta uma água, não vem rápido, ou seja, não é investido aqui o suficiente no tamanho do bairro e para a quantidade de pessoas que estão vindo para cá. Todo mundo que mora aqui se sente bem esquecido, abandonado e tudo mais. O que interessa para a geografia um pouco é essa conexão entre a casa e a cidade. Por que as casas se localizam, determinadas habitações se localizam em uma parte do território e outros tipos de habitação se localizam em outras partes do território. Ou seja, fazer essa conexão entre a organização da cidade e a organização da habitação. Em tese, a cidade sim deveria ser planejada, ela tem um plano diretor para isso. O zoneamento das áreas, com suas funções, são pensadas e planejadas normalmente por um conselho, né, de pessoas designadas para essa função que vão tentar pensar, analisar, discutir e tomar decisões sobre o que é o melhor para o desenvolvimento da cidade. Isso seria a questão da cidade que a gente menciona como cidade formal. Mas a gente também tem a cidade informal, que vai estar irregular deste ponto de vista legal. Você reconhece que aquela parte informal da cidade, ela está lá. Você incluir como uma zona especial, você diz que ela segue parâmetros urbanísticos diferentes da área mais regularizada, mais regular, mas, portanto, você reconhece que ela está ali. Você permite, então, que essa pessoa contrate empréstimos oficiais, o próprio Estado consiga fazer uma política de melhoria de habitações, a própria Minha Casa Minha Vida tem linhas de crédito para esse tipo de coisa. Então, se você realmente faz tudo isso, você consegue resolver dois problemas em um. Resolve o problema da ilegalidade, né, do acesso à terra, e resolve o problema do déficit habitacional. Tu melhoraria alguma coisa na tua casa ou na tua região? Melhoraria, com certeza. Na minha casa, pelo fato de ser uma casa simples e pequena. Na região, as ruas, falta de água. Tem que melhorar a casa de bomba, sim, que é muito afetada pela enchente, bairro Matias Velho, Mato Grande. Fazer melhorias nas ruas, nas calçadas. Questão de saneamento básico muitas vezes também. Na minha casa, se eu pudesse, um espaço maior, mais arborizado, que é isso que eu estou buscando, assim, para o meu futuro. Porque acaba que são muitas pessoas morando num espaço muito mínimo. A gente tem muito de fazer em casa, né? Mas vamos dando passo conforme a perna. O desafio maior é a regulação do mercado imobiliário.
com políticas públicas que barrem a especulação desenfreada. As habitações de interesse social costumam ser construídas em regiões afastadas do centro, normalmente nas periferias, enquanto as regiões centrais estão repletas de prédios vazios. Esses esqueletos desabitados muitas vezes são ocupados por movimentos sociais, como a ocupação Maria da Conceição Tavares, no antigo prédio do INSS. A tentativa é de dar visibilidade ao tema e pressionar governos em nome de um direito assegurado pela Constituição. O imóvel ele tem que cumprir sua função social. Ele tem que entregar para a população algo. Aqui no caso federal, mas tem prédios ou terrenos de pessoas físicas ou de empresas que estão lá para especulação e que o cara sequer paga IPTU. Estão lá anos e anos sem pagar IPTU, sabe? Essa ideia, sabe, do investidor. Deixa lá. Só que a gente... é injusto que as pessoas não tenham onde morar e os imóveis estejam aí desocupados. Então, é injusto. A gente busca a justiça para isso. Eu acho que os movimentos são fundamentais assim, para mostrar essa desigualdade, para mostrar a necessidade de políticas habitacionais, o quanto o déficit habitacional está afetando essas pessoas, a vida delas, e ao mesmo tempo esses vazios urbanos em áreas centrais estão aí, né? E as ocupações de zonas centrais também vêm mostrando isso, que existem prédios vazios e pessoas sem casa. Então acaba dizendo assim, mas tem vários prédios fechados, tem uma função social da propriedade, né? Estabelecida pelo Estatuto da Cidade e que tem que ser cumprida, né? O termo ocupação ele também é um pouco polêmico, porque a gente pode usar talvez invasões ou assentamentos informais, né? Assentamentos informais normalmente são aquelas pessoas que não têm condições adequadas assim para prover essa necessidade de moradia e elas acabam fazendo, né, esses assentamentos em áreas inadequadas, normalmente áreas irregulares do ponto de vista legal, e são áreas que têm questões de risco, né, como os alagamentos ou áreas contaminadas, enfim, né, ou até mesmo áreas com possibilidade de deslizamentos, né. Então a gente vai ter essas ocupações ou esses assentamentos informais urbanos em áreas que apresentam riscos à saúde da pessoa e à integridade física deles também. O meu contexto foi não poder trabalhar. Eu morava de aluguel e eu vendia lanche no centro. Então, fazia 5 anos. Foi na pandemia da Covid que eu comecei a trabalhar no centro vendendo lanche. Mas tudo foi por causa também da enchente também que teve também. E aí foi indo. E aí eu me lembrei da ocupação que já tinha me convidado e aí eu vim para cá. Aqui olha, é uma família, né? Toda família tem os seus trancos e barrancos, mas é muito bom. Eu tenho meu quarto, eu ajudo na limpeza, agora eu sou a coordenadora do G2. Aqui eu tenho mais uma segurança, né? Porque eu posso, assim, mesmo tendo aqui, eu posso sair, eu faço uma faxina, eu posso ter a minha renda. Às vezes as pessoas acham que chegando aqui na ocupação, não, o governo vai lá, vai te dar casa, comida, cama e roupa lavada. Não é isso. Tu tem que trabalhar. Tu continua trabalhando, né? Só muda, tu não vai pagar teu aluguel. Mas tu ajuda também. Tu compra um tempero, ajuda na cozinha, tu ajuda na gasolina, entendeu? Porque a gente está com gerador, né? É responsabilidade. Então, tem essas coisinhas assim. Eu acho que os movimentos sociais têm um papel fundamental num país tão desigual como o Brasil. E eles também construíram toda essa política da reforma urbana, dos fóruns participativos, né? Essas pessoas também estão contribuindo não só na questão de denunciar a questão da função social da propriedade, a necessidade de moradia adequada, moradia digna, mas também elas estão participando de instâncias participativas e conferências e contribuir para que essas agendas entrem para dentro da institucionalidade, né? Entrem para dentro do Estado e para que possam virar uma política pública, né? No momento que a gente ocupou,
A gente já comunicou ao órgão responsável, ao INSS, que a gente estava entrando aqui e a gente queria negociar o prédio para transformá-lo em moradia popular. Tem um projeto que a gente estima aproximadamente 200 apartamentos. Muito maior do que simplesmente alocar pessoas num espaço, né? Então, o nosso projeto é de uma interação, né? Então, a gente vai ter espaços para desenvolver oficinas, para cursos de cozinha, porque não adianta eu pegar uma pessoa, colocar dentro do apartamento e ela não ter como gerar sua própria renda, ela não... porque vão existir custos, né? Então, a gente precisa saber como essas pessoas também, sabe, quem vem morar tem que ter condições de se autogerir, né? A gente tem, desde o Estatuto da Cidade, um cabedal de instrumentos, né, prontos, entre aspas, porque eles estão nesse sentido de estar na lei para serem aplicados. A aplicação desses instrumentos, né, nunca é técnico, essa aqui é uma das grandes questões. O fato de estar na lei, né, ele depende de como, né, o gestor que está no governo vai aplicar aquela lei. O que a gente tem visto no Brasil, né, nas últimas décadas, é que a aplicação desses instrumentos de reforma urbana, eles dependem muito de quem está no governo. Quase via de regra vem uma pressão do mercado para produzir mais, construir mais, uma pressão para ocupar aquelas áreas que não seriam as mais adequadas. Todos os instrumentos são políticos também, né? Nunca é puramente técnico. Quando a gente fala de política, o ideal é que a gente pense política não só como uma questão de política de governo, deveria ser pensado como política de Estado, porque esses instrumentos estão lá para isso, por isso que eles atravessam governos. É importante a gente ter participação social, senão a gente só constrói planos, coisas técnicas, né? Tu vai ter uma política pública completamente descolada da realidade social, né? E lembrando de que isso também afeta a classe média. Não é só uma questão, né, da parcela mais pobre da população beneficiada pelas políticas habitacionais. Apesar de todo o desastre climático que a gente sofreu no ano passado, a gente não vê aquele movimento, aquela preocupação no sentido de fato, tentar produzir ou fazer uma previsão imobiliária ou habitacional mais adequada às questões de sustentabilidade e resiliência. A gente ainda está operando como antes. Agora, uma outra coisa que atravessa são a questão das mudanças climáticas, né? Ou seja, não é que é uma coisa de agora, mas agora está mais grave a situação. Então, claro que isso aí a gente pode pensar, é um tema muito amplo, né? Por onde tu começa? Eu começaria por aí. Quando Arlindo Cruz cantava O Seu Lugar no Mundo, o bairro Madureira, no Rio de Janeiro, suas palavras narravam um sentimento de amor e pertencimento pelo território. Habitação é mais do que moradia. O lar se conecta ao bairro, à vizinhança, às histórias ali vividas e às relações construídas. Tornar uma moradia habitável é pensar na relação de afeto do ser humano com o espaço. É investir no seu pertencimento ao mundo como indivíduo e como cidadão, a partir de um lugar que seja digno, que seja seu. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá.